Vamos lá, nossa prova de número 15 agora, delegado do Amapá, não é isso? Você tem aí Governo do Estado do Amapá, Secretaria de Administração, concurso para delegado, prova de nível superior. Um primeiro texto que fala sobre violência urbana, a parte da violência, mas num aspecto bem curioso, você deve ter visto aí, né? A violência não só nas suas dimensões aterrorizantes, aquela coisa dos saques, dos problemas e tal, mas a violência do ponto de vista ético, a dimensão moral da ética, né? Eu estava observando aqui o parágrafo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, na linha número 29. Logo quando ele começa explorando tudo, mostra, faz a questão histórica da violência, você deve ter visto tudo isso aí. Aí na linha 29, quando ele coloca assim: no entanto, creio que não tem sido dada a devida atenção para a dimensão moral, para a dimensão ética e do sistema de valores como um todo, para a compreensão desse fenômeno. É interessante, né? Como as pessoas muitas vezes nem se preocupam ou não dão a devida atenção ao patamar ético, à questão moral, e pensando que a violência muitas vezes é só uma questão de política, de corrupção, de valores, de coisas assim. É moral mesmo, gente. É uma coisa muito internalizada no sistema, né? Aquela coisa viciosa em que as pessoas que muitas vezes já são predispostas à influência, ao mal, ao roubo, ao tráfico de corrupção de tudo, de influência de tudo, essas pessoas que já têm essa predisposição acreditam muitas vezes que aquele sistema lá só dá certo se for assim. É uma pena. Vamos à primeira questão, vamos lá, acompanha aí. Olha só. Vamos lá, delegado de Polícia Civil, e você tem aí. Com relação à compreensão geral, tranquilo, já sabe, né? Compreensão geral não tem boquinha não. Tem que dar uma olhada no texto como um todo e ver exatamente as palavras-chave aqui, né, das proposições, né? Você pode observar as palavras-chave das três proposições, destacar alguma coisa e quando for ler o texto já caçar direto o que está determinado aqui. Bom, na primeira proposição ele diz assim: diferentemente do passado, atualmente deve-se incluir no conjunto das reflexões acerca das causas da violência a crise no âmbito dos valores institucionais. É exatamente isso que a gente falou também aí, né? Já no primeiro momento, essa questão aí da falência das coisas, né? Ele diz uma crise institucional colocada aí, certo? Beleza? Bom, beleza. Vamos lá, tá verdadeiro, né? O item 1 tá tranquilo, tá verdadeiríssimo, nenhum stress, beleza. As forças que sustentam a estrutura social estiveram harmonicamente equilibradas na sociedade brasileira tradicional, mas contemporaneamente esse equilíbrio se rompeu. Opa, gente... O que é que ele coloca no texto aí? Desde antes desse contexto aí, desde a ocupação europeia no território brasileiro, ele está colocando as centenas de culturas, a destruição em massa das centenas de culturas indígenas, ele coloca isso no primeiro parágrafo, não é isso? Então ele coloca a questão da exploração simbólica, a instituição da escravidão na linha 5, ele fala. Então, a estrutura social sempre esteve harmonicamente equilibrada. Mentira. No Brasil, tudo já começou extremamente desequilibrado. Ele já coloca isso aí, historicamente nos 3 primeiros parágrafos em relação a isso. Certo? Hoje em dia, contemporaneamente, a coisa está agravada, né? Agravada em relação a alguns pontos. Então, o item 2 aí é falso. 3. A explicação para as especificidades da violência no Brasil apresenta 2 vertentes, a histórica e a moral, sendo esta última um fator agravante posto em segundo plano na análise do fenômeno. Verdadeiro, né, gente? A moral é sempre segundo plano, a histórica todo mundo mostra. Veja que até o 4º parágrafo, na linha de número 29, 28, ele diz, sem dúvida a pobreza, a miséria e a iniquidade constituem historicamente, o tempo todo ele fala do historicamente, né? No primeiro parágrafo ele fala aí a violência e tal, do ponto de vista histórico, a questão do território brasileiro. Já no 3º parágrafo ele cita aí a hierarquia disso, dos atores sociais, fala do quadro, mas aí no 4º parágrafo ele fala de novo a questão historicamente. Certo? Então você tem realmente uma dimensão bem diferenciada aí. Então são 2 vertentes, a segunda, a moral, né, conforme ele fala na linha 29 até a linha 32, realmente está em segundo plano mesmo, né? Ok. Vamos lá. Nesse contexto aí ele coloca, né, somente a 1 e a 3 como verdadeira, resposta certa, letra D de dado, fácil, fácil, né? Mole, mole. Vamos lá. Questão do número 2. Segunda questão, também de análise textual. Vamos lá. Uma das teses defendidas pelo autor é a de que? Bom, a tese é o argumento principal, né? Um dos principais argumentos defendidos pelo autor, tá aí. Então, a tese, uma das teses. A sociedade civil, embora seja desorganizada,
pode barrar o avanço da violência se amparada pelos demais poderes do Estado. E aí? Ele defende ou não defende isso? Não. Né? Como tese, não. Você tem, ele diz, embora seja desorganizado, não, ele diz que a sociedade civil, de forma organizada, pode fazer isso. Né? Pode observar que ele diz isso na linha 52. Veja aí quando ele coloca aí na linha 52, logo no parágrafo ele fala assim, né? Vamos lá. Como construir e sustentar um projeto nacional nessas circunstâncias? Ele fala dessas circunstâncias que ele está analisando aí. Aí depois ele diz, a sociedade civil, por si só, é insuficientemente organizada para enfrentar esses desafios e criar alternativas legítimas para o enfrentamento da violência. Só o Estado reformado e renovado, incluindo, poderá dispor desses meios. Entendeu aí? Veja que ele fala a alternativa, veja lá. Ele diz, ó, a sociedade civil, embora seja desorganizada, não é embora não há concessão não. Ela não pode barrar esse avanço. Quem é que pode? Só cabe ao Estado. Percebeu? Então, a sociedade civil, ela é desorganizada, ela mesmo organizada, é incapaz de sustentar isso aí. Certo? Ela não é suficientemente organizada. Não é que ela seja desorganizada. Ela não tem organização suficiente para fazer frente a isso aqui. Só o Estado. Letra A está falsa. Na letra B, ainda que, olha a concessão, ainda que a miséria e a pobreza possam contribuir para a propagação da violência, é a crise moral a grande responsável pelo seu agravamento. É isso que ele fala no quarto parágrafo aí, né, gente? Quarto não, no quinto, né? No quinto parágrafo aí, né? Ele fala da questão da crise moral como uma coisa realmente assim, extremamente problemática, né? Fala de balas perdidas, fala de um bocado de coisa, mas a crise moral realmente ele dá um relevo bastante significativo aí, ok? Um projeto nacional de combate à violência inclui a disponibilidade de verbas e a ampla liberdade de aplicação dos poderes repressivos reservados ao Estado. Olha só. Um projeto nacional de combate à violência inclui a disponibilidade de verbas. Gente, não é só essa ampla liberdade de forma alguma, né? Ele ainda fala do poder repressivo, ele está colocando um Estado reformado e renovado. Né? Nessa questão reformada, ele está falando assim, de um regime democrático. Veja que ele colocou, ele deixou isso bem claro, né? Ele deixou isso bem claro aí nas linhas 59, 8 e 59. A ampla liberdade de aplicação dos poderes repressivos reservados ao Estado. Eu não estou aplicando, não quero ter liberdade de aplicação da repressão. Veja que ele diz isso na linha 58, olha aí. Estou falando bem um Estado bem entendido, de regime democrático e não de ditaduras salvacionistas. Percebeu? Não é questão de ditadura, e sim de liberdade. Então a letra C está errada por conta disso. Letra D. No passado, mesmo que violenta, a sociedade era rigorosamente controlada. Hoje, família, escola e religião são instituições imorais ou corruptas. Tá. Aí generalizou demais, né? Realmente aí não deu. A corrupção como característica natural do brasileiro. Opa, ih, rapaz. Não é que seja uma característica natural, né? Muitas pessoas são propensas a isso, outras não. Né? Como característica natural do brasileiro, tem origem nas culturas ameríndia e africana. Eita, ele está falando do europeu quando veio para cá. Ele deixa claro esse começo logo no primeiro parágrafo. Né? Então ele coloca aí, a ocupação europeia do hoje território brasileiro foi feita mediante a destruição de centenas de culturas e da morte de milhões de ameríndios. Eles foram vítimas da cultura europeia, né? Os ameríndios, os africanos, eles não estão na base dessa formação de corrupção de forma alguma. O texto não diz isso, pelo contrário. Se alguém tem culpa forte aí, seguramente os europeus também têm uma coisa bastante consagrada nisso. Foi a corrupção que se instaurou no Brasil com os corruptos imaginais que vieram para cá. Né? Questão 2, portanto, resposta certa, B de bola, tranquila, crise moral e tal, a questão da miséria e da pobreza também. Beleza, vamos lá. Questão 3. A regência do verbo dispor é a mesma de quê? Fácilzinho, né? A FGV agora aliviou de novo, muito fácil e tal, e aí? Pessoal, regência do verbo dispor. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa, não é isso? Você dispõe de alguma coisa, fácil. Nessa regência aí, você já nota que é verbo transitivo indireto, tá? Então não vai pensar que é aquela em que o verbo pede o de, não, viu? Ele está perguntando pela regência semelhante. Verbo dispor. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa, tá? O artigo defende a necessidade. Defende o quê? Verbo transitivo direto. Não é essa aqui.
Convém atualizar velhas fórmulas. Convém isso. Isso é o sujeito, gente. Isso convém. Isso é conveniente. Verbo intransitivo. Convém é verbo intransitivo. Cuidado aí. C. O autor expressa suas ideias. Beleza, já tem o sujeito aqui. Verbo expressar. Quem expressa, expressa algo. Verbo transitivo direto. Você expressa o quê? Suas ideias. Transitivo direto, fora. Também não serve para mim. Eu estou procurando o verbo transitivo indireto. Não é isso? Vamos lá. O palestrante fugiu ao foco dos debates. Você foge de alguma coisa ou você foge a alguma coisa. Letra D de nada. Não é isso? O verbo fugir, nesse contexto aqui, é verbo transitivo indireto, exige preposição. Fugiu a quê? Fugiu ao foco do debate. Entendeu aqui? Você foge a alguma coisa, então tranquilo. Você tem o verbo fugir como transitivo indireto. Busca-se uma saída. Uma saída para a crise é buscada. Veja, verbo transitivo direto. Mas você tem aqui a partícula se como pronome apassivador. Lembra aquela história? Partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, não é isso? Então você tem um termo apassivado e apassivando aí, esse mesmo contexto, não é? Partícula ou pronome apassivador, certo? Ok, então a resposta certa, letra D de dado. Vamos lá. Questão de número 4, vamos lá, questões simples aí. A alternativa que analisa corretamente a função sintática do fragmento transcrito é... Vamos lá, função sintática, hein? Presta atenção aí. A sociedade brasileira tradicional, ele está falando da linha 9. Olha só, portanto, a sociedade brasileira tradicional, vírgula, a partir de um complexo equilíbrio, né, desenvolveu o uso... Tem que observar a frase toda, tá, gente? Você vai ter que pegar esse trecho, localizar lá no texto e perceber aí qual o contexto da frase, como ela aparece, em que forma, em que contexto aí, dentro de que parágrafo, de que forma. Então, note, na linha 9, você tem, portanto, vírgula, a sociedade tradicional, vírgula, aí vem uma enrolação, a partir de um complexo equilíbrio, vírgula, desenvolveu o uso da violência. Então, a sociedade, resumindo, a sociedade brasileira desenvolveu o uso da violência. Percebeu? Aposta? Falso, gente. Valor de quê? Bora? Valor de quê? Exatamente. Sujeito da história. É o sujeito. Tá? E não o aposto. Na letra B. Letter B is correct. Será? Vamos ver. Organizada na linha 54. Olha só. Ele diz... A sociedade civil, por si só, eu estou lendo do começo do parágrafo, tá? A sociedade civil, por si só, ele coloca aí, claro, é sempre importante, quando ele coloca uma frase, um trecho, alguma coisa, leia do começo mesmo, vá lá para o princípio da frase, para você perceber onde aquela palavra, onde essa expressão determinada aí, ela se encaixa. Aí, claro que eu estou começando aí da linha 53, né? Aí você tem aí, a sociedade civil, vou ajeitar aqui o microfone, a sociedade civil, por si só, é insuficientemente organizada para enfrentar esses desafios. A sociedade civil, veja, a sociedade civil é insuficientemente organizada. Pessoal, insuficientemente, você sabe, é adjetivo, não, é advérbio, claro. Não é advérbio? Não é só porque termina com mente, não. Ele se refere a que termo? Vá. Insuficientemente organizada. É advérbio por quê? O que é um advérbio? Palavra invariável que modifica um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. Ava. Ava. Adjetivo, verbo, advérbio. Ava. Adjetivo, verbo, advérbio. O advérbio modifica ava. Adjetivo, verbo e advérbio. Percebeu? Nesse caso aí, quando ele fala organizada, não é um adjetivo. É um adjetivo que está sofrendo modificação aí do insuficientemente. Aí na frase ele diz aí, na 50, ó, a sociedade civil... por si só. Esse por si só você desconsidera. É sempre aquela coisa, adjunta adverbial, né? Considere sempre como uma expressão com função de adjunta adverbial. Aí ele diz assim, a sociedade civil, tá aí, é insuficientemente organizada. A palavra organizada é adjetivo. Note que o é aí, o verbo ser, é verbo de ligação. A sociedade é desorganizada, no caso, organizada. A sociedade é insuficientemente organizada. A palavra organizada como advérbio só modifica, organizada não, insuficientemente.
A palavra insuficientemente, como advérbio, modifica organizada, que é predicativo do sujeito. Percebeu? Por que predicativo do sujeito? É uma predicação, é uma qualidade que se aplica ao sujeito, à sociedade civil. Se está se aplicando ao sujeito, se é um adjetivo após o verbo. O é verbo de ligação, também se refere aí, liga o sujeito a predicativo. Fica fácil. Veja a tela aí. Vamos lá. Ele chama organizada de objeto direto. Falso. Predicativo do sujeito. Não tem nada de objeto. Completa não um verbo transitivo direto, mas completa aí um verbo de ligação. Completa não. Estabelece um vínculo aí com o verbo de ligação, que liga, claro, sujeito ao objeto, ao predicativo no caso. Certo? Sujeito, predicativo, verbo de ligação, é fácil. A gente continua na próxima aula. Até lá.